Muito obrigado, meu Deus, por mais oportunidade de poder se encontrar neste momento para meditar na sua palavra e compartilhar, Senhor. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. A teoria, teoricamente, é muito fácil de se aprender, mas ter experiência é a pessoa, o homem, a mulher, amadurecer. Nunca a teoria vai conseguir ganhar da experiência. Quando o homem e a mulher adquirem, amadurece, evolui, falando pelo lado espiritual, pelo lado humano, pelo lado material, todos os momentos da vida, sempre vai evoluindo, aprendendo, vai adquirindo experiência, tanto para ouvir como também para se comportar. Antes de tomar uma decisão, seja pela área espiritual, pela área amorosa, pela área material, vê o que está diante dos seus olhos, pela experiência, já sabe do que se trata e do que está diante de si. A experiência é algo real, não é teórica. O conhecimento teórico é um conhecimento que se adquire através dos estudos. Já a experiência é algo vivido. Por isso que ele diz aqui, fiável é aquilo que se pode acreditar. Ninguém tem condição de acreditar ou não acreditar se não tiver experiência. Porque seja Satanás, seja as pessoas, quando vêm para enganar, elas não dizem que são enganador ou enganadora. Eles vêm trazendo no bagulho, no envelope, às vezes um envelope de presente, bem bonito aparentemente, mas você tem que ver o que está, o conteúdo. Eu tenho um certo tempo que luto com pessoas e a gente aprende todos os dias. Tem pessoas que se entregam por um olhar, tem pessoas que se entregam por uma palavra, ainda que seja ela tão fria, tão calculista, mas vai se entregando, porque você não tem somente a teoria, somente o conhecimento teórico, mas você tem experiência, porque você vai amadurecendo. Seja pelo lado material, seja pelo lado espiritual. Você observa e percebe se tem engano, se não tem engano, se aquela pessoa é fria, se é calculista, se é uma pessoa enganosa. Então, tudo isto é necessário para se tomar uma decisão. Você vai vender um objeto a uma pessoa, a pessoa tem aquela conversa bem bonita, bem agradável, mas se você tiver experiência em uma só palavra, você pega a pessoa se entrega. É aquilo que aconteceu com Pedro, o discípulo de Jesus. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro tinha afirmado que não jamais ia acontecer isso, que se fosse possível até morria pelo mestre. Mas não foi o que aconteceu. Quando os soldados chegaram e prenderam a Jesus através da traição do discípulo de Judas Iscariotes, que o entregou, Jesus foi conduzido à audiência, à sala de julgamento, para ser julgado pelos religiosos. Pedro seguiu de longe, e ele ficou em determinado lugar e rodearam ele e disseram assim, tu é um dos deles, dos que seguem a Jesus?
Pedro disse, não, eu não sou, eu não sigo ele. Na segunda vez, eles perguntaram da mesma forma, e Pedro, nem conheço, eu nem sei. Aí, na terceira, o outro disse, mas a tua voz te denuncia. Tua voz te denuncia. Tu está dizendo que não segue a Jesus, mas a tua voz te denuncia. Tu dás um sinal que é um seguidor dele. Nisto o galo cantou, como tinha dito Jesus, e ele lembrou das palavras de Jesus. Então, experiência é isto. É você não se enganar e não ser enganado. Porque às vezes a moça vem com uma boa proposta para um casamento, mas é engano, é laço. Às vezes o rapaz vem com uma boa proposta para um casamento, mas é engano, é laço. E você precisa ter experiência para olhar e saber. Você às vezes vai fazer um negócio com a pessoa, a proposta é boa, mas você tem que estar atento às palavras que saem dos lábios da pessoa, porque toda palavra tem um significado. Eu vou repetir de novo, toda palavra tem um significado. A gente precisa ler o livro, não pela capa, mas sim pelo conteúdo, para que não pratique ou não cometa injustiça, mas sim justiça. Glória a Deus. Eu luto com pessoas todos os dias a gente está aprendendo e está observando o comportamento das pessoas, e tem momento que você vê algo e fica só entre você e Deus. Porque Deus é fiel, é leal. Deus não é desleal, ele é leal, ele é fiel. Se alguém te agir com muita sutileza para te enganar, Deus ainda é Deus, para vir na oração, para vir de várias formas te avisar, me avisar o que está acontecendo nos bastidores. Por isso que é bom ser sincero, ser íntegro como a Jó, sincero com Deus, ter caráter, para que aqueles que olhem, digam como a Sulamita disse com o profeta, com o homem de Deus, com Eliseu. Este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Isto é caráter, isto é ser um ser humano de fato. Não é que nem essas nuvens sem água, essas cascas secas, que só tem aparência, que às vezes você faz um negócio, você às vezes coloca um propósito e é só de palavra. O homem e a mulher que é fiel, que é sincero, não é só de palavra. Assume os seus erros, não foge da lida, não se ausenta, não se esconde. Que eu não sei que tipo de cristão é esse. Davi, como homem de Deus, chamado segundo o coração, Davi errou, mas ele nunca fugiu das suas responsabilidades. Ele falhou diante de Deus e quando o castigo veio, ele disse, Deus, sou eu, foi eu que errei, esse povo não é culpado não, esse povo, eles não é devedor nesta área, sou eu, tomando a responsabilidade para si. Não é que nesses naturais, que muitas vezes você age até de boa fé, boa intenção, e eles agem com engano, com infidelidade, com covardia. O homem e a mulher que é covarde, pode-se dizer muito claro que é um ser humano descartável. É como papel higiênico, é como um copo descartável. Mas se você é assim, eu venho lhe dizer, se ajeite, tome uma decisão, se consertem ambas as partes para que Deus te aceite como um ser humano e como um cristão, se você não quiser sofrer as consequências da parte de Deus. Glória a Deus. É desta forma que a gente vai, em nome de Jesus, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.